Vamos nos assentar para começar. Vamos lá? Vamos iniciar? Vou pedir ao Juvenal que ore para a gente poder começar, por favor. Amém. Bom dia, irmãos. Para quem não conhece, sou o Marcos, primeira vez que vou apresentar aqui uma aula, né, na EBD. Vamos dar continuidade ao tema perdoar. Essa é a última aula, né, desse tema, é a 11ª aula já, e última. Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa, o microfone está ali com o Juvenal, aí ele leva até vocês, tá bom? Essa série de estudos, ela só relembrando, né, ela é baseada nesse livro Perdoar, porque devo e como posso, do Timothy Keller. Eu confesso que quando eu vi o tema, né, e vi lá a sequência das aulas, né, eu pensei comigo, nossa, mas 11 aulas, né, sobre perdoar, né, parece que é tão simples, acho que eu já sei tudo sobre isso já, por que precisa 11 aulas, né? Mas aí, como eu tinha que ministrar a última aula, eu tive que ler o livro inteiro, né? Então, aí eu me surpreendi que realmente é um tema que, às vezes, a gente pensa que sabe muito, né, que já sabe tudo, mas tem muitos detalhes, muitas nuances, né? Então, resolvi colocar aqui o livro aqui para relembrar e para dizer que quem tiver interesse, quiser ler o livro, vale a pena. É uma leitura que, às vezes, é meio densa, né, mas vale a pena. É um estudo muito bom. E nessa 1 hora que a gente tem aqui para apresentar, a gente só dá para mostrar um resumo, porque o assunto é extenso mesmo, né? Então, fica aí a dica para quem quiser, vale a pena. E aproveitar para dizer também que é um tema sensível, né? É um tema que envolve pessoas, relacionamentos, né? Não é um tema, na prática, não é um tema simples, não, né? Ele tem esse aspecto também. Então, aqui a gente está, eu pelo menos estou pegando uma carona aqui na experiência do Timothy Keller, tá? Porque se dependesse de mim, eu jamais, se fosse para eu querer desenvolver isso do zero, jamais estaria dando essa aula. Então, vou tentar passar para vocês aqui o que o autor do livro, né, ele colocou, ele escreveu aí sobre o tema com a experiência dele. Bom, nós vimos já nas aulas anteriores, né, que o perdão, ele se origina de Deus, né? Então, nós podemos dizer que o perdão ele tem essas duas dimensões, né? A dimensão vertical, né? Que é o perdão que vem de Deus para nós, e a dimensão horizontal, onde eu tenho que perdoar ao meu próximo e vice-versa, né? Vejam ali que eu fiz de propósito a seta do perdão de Deus bem grandona, né? Porque o perdão dele para nós ele é muito grande, né? O tamanho das nossas faltas, do nosso pecado, são imensos, né? Então, somente com a misericórdia de Deus, que é infinita, né? É que nós, somente devido a isso, é que nós somos
poupados, né, pela graça dele que nós somos salvos, né? E o nosso perdão para o próximo, na verdade, é pequenininho, né, comparado com o perdão de Deus, né? Então, tentei mostrar isso ali nessa figura. Eu não sou muito bom nessa parte de design gráfico, não, mas tentei mostrar isso ali, né? Então, isso já foi visto nas outras aulas, né? Não vou abordar novamente, só relembrando. Só que aí vem a pergunta, né? Eu já fui perdoado por Deus, já recebi esse perdão vertical, e já perdoei meu próximo também, já tomei essa atitude. Mas e agora? Qual que é o próximo passo? Existe um próximo passo? Ou acabou, né? Termina aí? E aqui a gente não tem muito tempo, porque é só 1 horinha de aula, mas eu queria perguntar rapidamente para os irmãos, qual a opinião de vocês? Existe um próximo passo ou não? E, se houver, qual é ele? Alguém quer arriscar aí alguma opinião? O microfone está com o Juvenal. Eu acho que existe um próximo passo. Eu não sei se depende do grau da ofensa, né? Mas existe, eu acho que um passo de, não sei se chega a ser uma convivência, de conviver harmonicamente, entendeu? Eu acho que tem esse próximo passo, sim. Excelente. Alguém mais? A irmã aqui? Só um minutinho, porque eu não estou te ouvindo. Eu concordo plenamente com a Laura, por quê? Porque, uma vez perdoado, tem que conviver com a pessoa, exceto que existem casos e casos, mas precisa conviver no mesmo ambiente, na igreja, principalmente, como irmão amado, sim. Porque se perdoou, perdoou. Tem que amar e esquecer. Deus nos perdoou e nos ama? Então. Perfeito. Alguém mais? Temos tempo para mais uma pessoa só falar. Agora tem que limitar aqui, senão não dá tempo. Bom, eu concordo que tem que perdoar. A questão do conviver vai muito da caminhada que cada um está. E aí é necessário que este tipo de comportamento venha de Deus. Perdoar não é fácil, e conviver com aquele que ofendeu, muito menos. E eu sei quem eu sou. A dificuldade é eu colocar em prática aquilo que Deus está transformando em mim. Então, há de se compreender que leva um tempinho para que a pessoa volte a conviver. Perfeito. Excelente. Obrigado, pessoal. Os irmãos estão aprovados, ótimas respostas, estão bem em linha aí com o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu confesso que eu mesmo já tive dúvidas sobre isso, né, no passado, mas agora, estudando a respeito, né, ficou mais claro para mim, e eu acho que estamos mais ou menos alinhados aqui nesse tema. Vamos seguir, então? Sim, aí a resposta à pergunta, né? Então, existe sim um próximo passo, que é a reconciliação e a restauração dos relacionamentos. Então, por isso que eu disse que vocês foram excelentes aí nas respostas. Nós vamos ler um texto aqui. Juvenal, pode ler para a gente? Você já está com o microfone aí? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, aqui, Jesus está se referindo, é bom a gente fazer aqui um parênteses, né? Ele está falando aqui de um tipo de ira, que é uma ira pecaminosa, né? A ira que é mais comum aqui conosco, com os seres humanos. Nem toda ira, o Timothy Keller deixa isso bem claro, nem toda ira é pecaminosa. A ira de Deus, por exemplo, ela é justa, né? Que é uma ira que está buscando o bem, né? Está buscando o que é correto. Já
a nossa ira, ela é uma ira que ela se torna pecaminosa quando nós estamos indo em defesa do nosso próprio orgulho, né? Quando o nosso orgulho é ferido, quando nossos planos são frustrados, né? Ou nossa imagem é afetada, né? Então, é que a gente recai nessa ira pecaminosa. Já a ira de Deus, a gente tem um bom exemplo naquele episódio do templo, né? Está lá em Mateus 21, que Jesus expulsa, né, os vendedores do templo, né? Ali um exemplo da ira justa, né? Mas a nossa ira não. Nossa ira, via de regra, ela é pecaminosa. E aí, o que Jesus está fazendo aqui nesse ensinamento? Ele está pegando o pecado ou o mandamento não matarás, e ele está expandindo esse mandamento para condições emocionais que podem nos levar a matar, como a ira, em primeiro lugar, mas podemos também listar o desprezo, a indiferença, né? Aqui, especificamente, ele está falndo da ira, né? Que são condições, uma condição emocional que, em tese, pode nos levar a matar. Felizmente, na maioria dos casos, a gente não chega a tanto, né? Porque senão nossa sociedade estaria um caos, né? Mas, em tese, qualquer um de nós poderia chegar a cometer esse pecado. Por mais que a gente pense que nós somos bons, somos justos, né? Mas estamos sujeitos a isso. Então, nós temos que considerar, né, essa ira pecaminosa como equivalente ao pecado de homicídio. Bom, mas aí, qual que é a ligação disso com o perdão, né? O que isso tem a ver com o perdão? A gente vai ver isso nos versículos que vêm na sequência. Mas, antes de eu colocar aqui o versículo, eu confesso que, quando eu lia esse texto, a primeira coisa que me vinha à mente era o seguinte: então, assim, se o meu irmão pecar contra mim, eu não posso mirar contra ele, né? Eu sou o ofendido, né? Mas eu não vou mirar para ele, né? E meio que já me colocando num patamar assim elevado, né? Assim, não, eu sou muito magnânimo, né? Então, quando o meu irmão pecar contra mim, eu não vou mirar contra ele, né? Mas aí, quando a gente vai para a continuação do texto, pode ler, Juvenal? Está desligado. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Opa, peraí, Jesus, que negócio é esse, né? Não era eu que tinha que me controlar para não mirar contra o meu irmão, né? Aí, de repente, no versículo seguinte, ele vem falando que eu ofendi o meu irmão. Olha só, né? É uma surpresa aí, né? Que Jesus trouxe aí, né? Uma guinada, né? Ele trouxe a visão oposta, né? Que não foi uma pessoa que fez algo contra mim, e aí eu tenho que me segurar para não mirar. Não, ele trouxe justamente o exemplo oposto, né? Eu fiz uma coisa para outra pessoa. Então, eu estou causando a ira em outra pessoa. Olha só que interessante, né? Que inversão, né, de visão. E eu confesso que eu li esse texto, eu não entendia muito bem, assim, parecia meio desconexo a primeira parte da segunda, né? Só depois que eu li aqui esse livro que eu fui entender, né? Por que, né, que Jesus fala de eu ofender ao meu próximo, né? Junto com o mandamento ali sobre a ira, né? Então agora eu entendi que é o seguinte: esse problema da ira, ele é tão sério que nós devemos nos preocupar em aplacar a ira de quem nós ofendermos, né? Para quê? Para que eu não leve o meu irmão a pecar. Então, tal é a seriedade, né, dessa questão da ira. Então, é como se Jesus estivesse falando assim: olha, pessoal, é assim que vocês têm que agir quando vocês provocarem a ira em alguém, tá? Vocês vão lá, procurem essa pessoa e resolvam essa situação.
E uma segunda surpresa que existe aí nesse texto é a urgência, né, o senso de urgência, que ele diz assim, olha, se você está lá no altar para apresentar a sua oferta, aqui é aquele contexto, né, do Antigo Testamento, em que as pessoas iam até o templo e levavam uma oferta, né, para ser queimada ou até para ser sacrificada, né? Então, você deixa a sua oferta ali, deixa num cantinho e vai lá se acertar com a pessoa. Está até correndo o risco de alguém ir lá e pegar e levar embora a sua oferta, né? Mas não importa, deixa lá a sua oferta e vai se acertar com essa pessoa. Tem um senso de urgência aí. E aí a gente lembra do texto de Paulo, lá em Efésios 4:26, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Claro que já foi dito muitas vezes aqui, né? O Tim Keller fala a mesma coisa. Não precisamos levar no literal, que tem que ser no mesmo dia, né? 24 horas. Mas o sentido é não procrastinar ou não fugir disso, né? Porque essa é a nossa tendência natural, fugir, né? Nos esconder. Então, qual que é a aplicação disso para as nossas vidas, né? Então, estamos numa situação aqui em que eu sou o transgressor, eu que ofendi ao meu irmão, então eu preciso primeiro me arrepender genuinamente e buscar, em seguida, buscar o perdão e buscar a reconciliação e o restabelecimento do relacionamento. E faça isso logo, né? Essa é a mensagem de Jesus. Agora, estou passando aqui no computador achando que vai passar ali. E se eu sou ofendido, né? Agora, situação oposta, né? Eu sou ofendida. Claro que pode acontecer também, né? Embora não tenha sido esse o exemplo que Jesus deu naquele texto, é diferente agora neste outro texto aqui, né? Em que Jesus diz o seguinte: da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Então, é aquela situação inversa, né? Tudo bem, agora sim, agora foi o irmão que pecou contra mim, eu sou o ofendido. Vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Desse texto, nós temos, então, primeiro algumas constatações imediatas, né? A gente percebe aqui que o problema não se limita apenas àqueles 2 lados envolvidos. Não é um problema particular só do ofensor, do transgressor e do ofendido, né? É algo que afeta toda a comunidade, toda a igreja. E a restauração disso pode necessitar o envolvimento e o uso de recursos da comunidade, né? Pessoas da comunidade que se envolvem aqui. Só que Jesus foi muito bom aqui, ele nos deu um passo a passo, né? Nos deu um tutorial, né? Como o pessoal gosta de dizer hoje em dia, né? Ele deu um passo a passo aqui para a gente seguir, e aí vamos dar uma olhadinha, então, que passos são esses. Primeira coisa é termos a motivação correta. Aí eu repeti aqui Primeira coisa, termos a motivação correta. Eu repeti aqui o versículo 14. Né? Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Aí aqui, vale um comentário aqui. Normalmente, quando a gente lê esse texto de Mateus 18, a gente começa a ler no versículo 15. Eu, de propósito, comecei um versículo antes, comecei no 14. O versículo 14, só para contextualizar os irmãos, ele está naquela pregação de Jesus, onde ele está falando sobre o pastor que tem 100 ovelhas, uma das ovelhas se perde, ele deixa as 99 guardadinhas lá e sai para buscar aquela 100ª ovelha que se perdeu. Esse é o contexto, tá? E ele termina dizendo: dessa forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca.
E aí, na sequência, que ele vai falar, olha, se o seu irmão pecar contra você, vai procurá-lo, e etc. Então, para mim, geralmente a gente separa esses dois textos, né? Mas para mim tem uma ligação entre eles, né? Por quê? Porque esse ensino dele, né, de que o pai não quer que ninguém se perca, está ligado com essa ordem. Olha, se o seu irmão pecar contra você, vá procurá-lo, porque ele está nos dando aqui qual é a motivação. Por que eu vou procurar o meu irmão quando o meu irmão pecar contra mim? Não é para ir lá despejar a minha ira sobre ele, né? Não é para ir lá satisfazer o meu orgulho, né? Tirar a satisfação, de forma alguma. A minha motivação tem que ser correta, tem que ser a preocupação que Deus tem, é que ninguém se perca. Então, que aquele irmão não se perca, aquele irmão que pecou. E buscar ganhar esse irmão para Deus. Então, esse é um ponto muito importante, porque senão você pode desvirtuar totalmente o que vem a seguir, né? Pode dar tudo errado, se você não tiver essa motivação correta. E aí, então, vamos ver qual foi o passo a passo, né, que Jesus prescreveu, né? Passo 1, procure o irmão a sós. Repetir ali o versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, ganhou seu irmão. Esse procurar o irmão e mostrar a ele o erro me lembrou do que nós vimos aí numa das primeiras aulas dessa série, que está lá em Levíticos 19, versículo 17 e 18, que mostra lá que repreender, essa é a palavra usada lá em Levítico, repreender é um ato de amor. Então, eu trouxe aqui só um trechinho para a gente ler, que repreendam com franqueza o seu próximo. Eu vou ler o texto todo, melhor. Tá o resuminho ali, mas eu acho que é legal a gente ler tudo. Levítico 19, 17 e 18. Deixa o pessoal está abrindo aí. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém de seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, aqui é o famoso mandamento, né? Ame ao seu próximo como a si mesmo, que Jesus já nos disse lá, né? Que é o segundo maior mandamento, né? Que dele e do amar a Deus acima de todas as coisas dependem toda a lei e os profetas, né? Amar o próximo como a nós mesmos. O que tem nesse contexto, né, de amar ao próximo como a nós mesmos? Não guarde ódio contra seu irmão no coração e repreenda-o com franqueza, para que por causa deles não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Olha só, repreender é um ato de amor, né? Porque você está buscando corrigir um pecado, você está procurando ganhar essa pessoa, né? Recuperar essa pessoa. Então, nos remete de novo àquela motivação, né, que nós vimos ali no ponto anterior, né? Então, essa tem que ser a motivação. A recomendação é de procurar o irmão a sós, porque nessa primeira etapa, Jesus não recomenda que a gente envolva outras pessoas, né? E talvez isso, um dos benefícios disso é você deixar claro para aquela pessoa que você não está buscando o mal dela, você não está buscando expô-la, envergonhá-la, né? Não, é só entre nós aqui, sem envolver mais ninguém, né? sem nenhum tipo de exposição desnecessária, né? Inicialmente. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto é que é imprescindível que o perdão já tenha sido concedido. Ou seja, para a gente chegar nesse passo, o perdão já tem que ter acontecido.
de forma sincera, né? Porque senão isso aqui pode desandar também, né? Se você vai para querer repreender seu próximo, mas você ainda não o perdoou, a chance de dar errado é bem grande. Então, esse é um ponto bem importante. É recomendável, aí agora a opinião do Timothy Keller, né, é recomendável que isso seja de forma presencial, e eu concordo plenamente com ele, né? Porque você na conversa presencial, você não tem só ali as palavras, você tem a linguagem corporal, a forma como é dito, né? Você passa um sentimento, você encara a pessoa, né? E você mandar uma mensagem no WhatsApp ou um e-mail, né? Isso pode passar uma mensagem totalmente distorcida, diferente do que você queria dizer. Então, é importante que seja presencial isso. E também não significa que você tem que procurar o irmão apenas uma vez. Às vezes, esse versículo, o versículo 15 ali de Mateus, é interpretado dessa forma. Não, procurei meu irmão, falei com ele não quis ouvir, já vou para o passo 2. Não, calma, não está dizendo em lugar nenhum aqui que tem que ser uma vez só. Você pode, sim, procurar mais de uma vez ao irmão, ainda nesse passo 1, porque às vezes é um processo, né? Alguém comentou aqui, né, sobre isso, né? Não é uma coisa que se resolve muitas vezes assim, de bate-pronto. É um processo, tem que ser dado tempo para a pessoa digerir, para você mesmo, né, digerir a conversa. Então, pode ser importante fazer mais de uma interação antes de passar para o passo 2, que é envolver a comunidade. Mas ainda nesse passo 2, com discrição, que Jesus diz ali no verso 16, né? Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aqui a gente já tem um passo onde nós envolvemos outras pessoas, já não é mais ali aquele sigilo, entre aspas, só que de forma bem limitada, né? Estamos falando de 1 ou 2 pessoas. Essas pessoas, logicamente, têm que ser pessoas de confiança, pessoas que você sabe que têm discrição, que têm sabedoria, né? Você ainda está preservando a imagem do transgressor, né? Você ainda está evitando de expô-lo. E aí, um ponto bastante interessante aqui, né? Esse segundo passo ele é muito útil para verificar se também não há erro da sua parte. Porque, falando agora aqui a experiência do Tim Keller, é muito comum que haja erros de ambos os lados. Embora pode ser que um lado errou mais que o outro, né? A pessoa que pecou, né? Ela tem uma carga de erro maior, digamos assim, mas às vezes a pessoa que foi ofendida também cometeu algum erro. Então, esse envolvimento de 2 pessoas, 1 ou 2 pessoas que estavam de fora, é bom para te mostrar também se você também não está cometendo algum erro que tem que ser, que requer arrependimento e que precisa ser reparado. E aí eu peguei ali um versículo de Provérbios, né? Provérbios 3, de 5 a 7. Coloquei só um pedacinho ali, mas eu vou ler ele completo aqui, olha. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Então, eu frisei ali os trechos mais importantes aqui, né, para esse nosso contexto. Não se apoie em seu próprio entendimento e não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, como que a gente pode sair dessa situação, não correr esse risco, tendo outras pessoas para nos aconselhar? Porque aí você não vai se basear só no seu próprio entendimento e só na sua própria opinião. Com isso, a gente tem também uma comunicação mais eficaz, né? Porque pode ser que você também, quando você foi conversar com a pessoa, você não tenha sido claro o suficiente. Então, tendo mais pessoas envolvidas, você tem uma comunicação mais eficaz e também um maior poder de persuasão, né, de convencimento, né, a respeito dos erros. Então, esse é o passo 2. Bom, mas e se isto também falhar? Aí a gente vai para o passo 3, que é envolver a igreja.
versículo 17, a primeira parte, se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Aqui, pelo que o Timothy Keller diz, né, isso depende um pouco da estrutura, de como cada igreja está estruturada. Tá? Não necessariamente você tem que vir aqui na frente e falar para todo mundo, ou então pedir uma assembleia extraordinária, né, para contar para todo mundo. Não, aqui pode, às vezes, contar à igreja pode significar falar com a liderança da igreja, falar com os pastores, com o conselho, né? Então, evitar, o conselho do Timothy Keller aqui é evitar envolver mais gente que o necessário. E aí, por que isso? Porque o objetivo não é humilhar ou punir a pessoa, mas ainda estamos dando outra chance para que essa pessoa se recupere. Né? Esse é o contexto aqui. E se isso também falhar? Então, Jesus diz, né, se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano, segunda parte do versículo 17. Qual que é o contexto aqui? Né? Não é possível continuar como se nada tivesse ocorrido. A vida em comunidade, né, a vida na igreja, não pode continuar como se não tivesse acontecido nada. Né? Aconteceu uma coisa. Né? Esse é um princípio bem importante relacionado ao perdão. Né? O perdão não significa abrir mão da justiça. Né? Só que essa justiça tem que ser, de fato, justa. Né? Não pode ser uma justiça que, na verdade, está buscando vingança, mas tem que haver a justiça. Não pode continuar como tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Porém, não se trata também de uma rejeição, não se trata aqui de rejeitar aquela pessoa. Né? Nós não podemos perder de vista o objetivo, que ainda é a restauração desse irmão que pecou. Né? Aqui o objetivo ainda é esse. E é bom a gente lembrar, né, que Jesus disse para tratá-lo como pagão ou publicano, ou tratá-lo como gentio ou publicano, né, em outras traduções, mas é bom a gente lembrar que Jesus ele era bem conhecido pela amizade que ele tinha com os gentios, né, com pecadores e com publicanos. Né? Jesus não se afastava dessas pessoas. Né? Então, até peguei aqui um versículo para ilustrar, né, lá em Mateus 9, foram comer com ele, seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Aí depois, na continuação, Jesus disse, né, ali eram os fariseus acusando Jesus, né, olha, por que você come com gentios, com pecadores e publicanos? E Jesus respondeu, né, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Esse é o contexto aqui. Né? Você não considera como gentio e publicano para se afastar, para rejeitar essa pessoa, mas ainda está se buscando a restauração. Esse ainda é o objetivo. Nós vimos dois cenários ali. Né? Um cenário de Mateus 5, onde eu pequei contra o meu irmão, e o cenário de Mateus 18, onde o irmão pecou contra mim. E eu coloquei os dois lado a lado aqui, né, para a gente comparar. Mateus 5, né, se você se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E no 18, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro e segue. Né? Aí eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, né? O que existe de comum entre esses dois textos? Entre essas duas, são duas situações opostas, né? Mas tem uma coisa em comum entre elas aí. Alguém arrisca? Laura? Alô? De qualquer forma, é você que tem que ir atrás. Certo, perfeito. Está aprovada. Olha ali, olha, eu frisei ali, né? É o vá, né? O que tem em comum entre esses dois textos? O verbo vá. Em ambos, né? A ordem é a mesma, vá, né? Haja, né? Tome a iniciativa.
Isso é interessante, né, como isso vai contra, né, o senso comum, né, contra o que a gente pensa, às vezes, de forma automática, contra o que o próprio mundo te instrui, né? Geralmente é assim, né? Se foi você que errou, beleza, você vai lá e pede desculpas, mas se foi a outra pessoa que errou, que te ofendeu, não, problema dela, ela que tem que fazer alguma coisa, você fica na sua, né? Mas não é isso que Jesus nos diz, né? Ele vai contra, né, o senso comum, né? Coisa que é muito comum, né, nos ensinamentos dele, né? Ele vai contra esse senso comum e nos diz, vá, independente de qual é a situação. Então, independente de quem é culpado, é sempre sua ou minha, né, a responsabilidade de tomar a iniciativa. Mas por quê? Por que é nossa responsabilidade tomar a iniciativa? Primeiro, porque é a vontade de Deus. Aí eu peguei aqui um texto em 2 Coríntios 5, 18 a 19, pedi para o Juvenal ler para a gente de novo. Juvenal, nosso leitor oficial aqui hoje. O microfone está ok? Não, então deixa que eu leio, não se preocupem. Está tranquilo aqui, ó. 2 Coríntios. Vou ler aqui então. Vou começar no versículo anterior, na verdade, no 17, tá? 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Confesso que eu gosto mais da tradução antiga, né? Eis que tudo se fez novo. Versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Aí ali no slide eu frisei 2 trechos ali, né? Deus nos reconciliou consigo mesmo, nos deu o ministério da reconciliação e nos confiou a mensagem da reconciliação. Você vê que tem uma ênfase muito grande aqui, né, de Paulo aqui, né, na reconciliação. Então fica bem claro que essa é a vontade de Deus, né? A reconciliação. Primeiro, ele nos reconciliou consigo mesmo. E aí ele nos deu o ministério da reconciliação e a mensagem da reconciliação. A gente poderia pensar aqui à primeira vista, né, que não, a gente está falando aqui da reconciliação do homem com Deus, né? Então, eu me reconciliei com Deus, aí Deus me deu esse ministério, essa mensagem da reconciliação, para que eu pregue para outras pessoas, eu evangelize e reconcilie essas outras pessoas com Deus também. Ok, isso está certo. Mas se nós lembrarmos, né, daquelas dimensões do perdão, né, que Deus nos perdoou e agora nós temos que perdoar ao nosso próximo, eu acho que dá para estender isso para cá, né? A reconciliação não é só nossa com Deus, do ser humano com Deus, é entre nós também, e isso é um ministério, né? Então, é a vontade de Deus. E, em segundo lugar, né, por que eu tenho que tomar a iniciativa, independente se eu sou culpado ou não? Porque o nosso julgamento é falho, né? Um segundo motivo é esse, nosso julgamento é falho. Em geral, é preciso confissão e arrependimento de ambas as partes. Aqui eu relembro o que o Timothy Keller disse lá atrás, né, que é muito comum que, na verdade, existam erros, existam falhas de ambos os lados. Uma pode estar mais errada que a outra, mas é muito comum que isso aconteça, né? Então, esse é um outro motivo que a gente tem que buscar essa reconciliação, independente de quem é o culpado.
E aí, nesse aspecto assim, de nosso julgamento é falho, eu me lembrei de um slide que o Jonatas mostrou na aula passada, né? E aí eu achei legal, copiei ele. Eu gosto de copiar, sabe? Então, só que o Jonatas ele usou o Neymar. Eu achei que não ficou muito bom. Aí eu falei, não, eu vou pegar o Ronaldinho Gaúcho, que vai ficar melhor, né? Então, ali na esquerda você tem uma foto do Ronaldinho Gaúcho, na direita uma caricatura dele, né? Tem uma diferença evidente assim, né? Camarada que faz a caricatura, ele evidencia as falhas, né? Ele evidencia o que tem de diferente na pessoa, né? Que é um pouco esquisito, né? No caso ali o dente, né? Beleza, ele tem um dente meio grande mesmo, mas pô, não é tão grande assim, né? É só um pouquinho, né, maior que a média. Mas aí na caricatura vira aquele dente enorme, né? Isso ilustra, né, como o nosso julgamento é falho, né? Quando nós olhamos para nós mesmos, para os nossos atos, a gente vê o que está ali na esquerda, né? O nosso erro, a nossa falha é bem pequenininho. Quando a gente vê esse mesmo erro, essa mesma falha cometido por um irmão, pelo nosso próximo, aí a gente vê como do lado direito, né? A gente põe uma lente de aumento, né? Nosso julgamento é falho. Em outras palavras, nós usamos 2 pesos e 2 medidas, né? Nas nossas relações. Então, relembrando, esse é o motivo pelo qual nós temos que tomar essa iniciativa de buscar a reconciliação. E sempre tendo em mente, né, que esse 2 pesos, 2 medidas é muito perigoso, né, como Jesus alertou ali em Mateus 7:2, né? Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, se a gente usa essa medida diferente para medir meu próximo, é essa medida que vai ser usada para me medir quando eu for julgado por Deus, né? Então, temos que tomar muito cuidado. Então, é melhor a gente deixar de lado, né, esse nosso julgamento e vamos tomar a iniciativa, procurar, né, o próximo para resolver a situação, porque pode ser que eu que estou errado e não ele. Pode perfeitamente acontecer isso. Os irmãos estão muito quietinhos. Alguém quer comentar alguma coisa? Se quiserem, esse é um bom momento. Não? Alguém levantou a mão? Não, né? Tá, então vamos falar um pouquinho agora sobre a reconciliação de acordo com Paulo. Nós nos baseamos ali nos textos de Mateus, né, de Jesus, falando diretamente, né? Agora, um pouquinho da visão de Paulo, que está lá em Romanos 12, de 14 a 21. Aqui no slide, ali no slide, o texto está um pouquinho resumido, então eu vou ler aqui para vocês o texto completo, Romanos 12, de 14 a 21. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, Paulo traz aqui a explanação dele sobre esse mesmo tema, né, exatamente o mesmo tema, e tem alguns pontos que chamam a atenção nesse texto, né, nesse texto de Paulo. Um dos que mais chama atenção, né, é o não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, né? Se fosse dito
hoje em dia, por alguém na atualidade, que pareceria até uma frase de efeito, né? Mas, de fato, é um ensinamento muito poderoso e profundo, né? Se a gente for quebrar isso aqui, né, duas linhas ali, né, ó, dois cenários, o mal vence ou o bem vence, né? Quando que o mal vence? Né? O mal vence quando eu desejo o mal ou eu nutro raiva pelo meu próximo, porque isso vai distorcer o relacionamento. Eu distorço a minha autoimagem, me vejo melhor do que eu sou. Lembra lá da caricatura lá do Ronaldinho Gaúcho, né? Quando isso acontece também, eu estou dando espaço para que o mal vença. Eu tenho autopiedade ou autocomiseração, né? A pessoa fala assim, ninguém sabe como que eu sofri, ninguém sabe o que eu passei na mão dessa outra pessoa, né? Isso também é uma forma de que o mal vença. E, por fim, o pior de tudo, né? O mal vence quando, devido a essas nossas atitudes, o transgressor ele não se recupera, ele não se regenera. Por que isso, né? Porque quando eu continuo com raiva, com ira contra a pessoa que pecou, quando eu acho que eu sou tão melhor, né? Quando eu tenho essa autopiedade, eu estou dando meios para que o transgressor se sinta justificado, que ele se sinta mais justificado. Por quê? Ele vai olhar para mim e vai falar, olha, tá vendo? Não foi, o que eu fiz não foi tão ruim assim, tá vendo como ele é uma pessoa raivosa, né? Uma pessoa que se ira, né? Olha como ele está com raiva de mim. Então, você acaba dando para o transgressor um sentimento de que ele não é tão culpado assim. E aí ele pode não se arrepender, né? Você está dando esse incentivo. E aí essa, na minha opinião, é a maior derrota de todas, né? Quando a pessoa que pecou não se recupera, não se arrepende, não se recupera. E aí, vamos ver agora como que o bem vence, né? Como que é esse cenário, né? O bem vence quando eu oro pelo transgressor. Aí eu fui pegando trechinhos ali daquele texto que a gente leu, de Paulo, né? Abençoem os que os perseguem, né? Então, quando eu oro pela pessoa que pecou, né, eu estou dando um passo na direção correta. E aí eu quero pedir que vocês tentem imaginar agora esse texto sendo lido pelo pessoal lá de Roma, na época que Paulo escreveu, né? Qual era o contexto deles, né? Eles eram perseguidos, muitas vezes eles eram mortos por causa da fé, e Paulo está dizendo que sim, olha, você tem que perdoar, você tem que abençoar aqueles que te perseguem, né? Então, os que te perseguem aqui era perseguição mesmo, era perseguição literal, né, ferrenha ali, né, policial, perseguição policial, digamos assim, né? Então, e Paulo está dizendo para que eles abençoem essas pessoas, né? Em segundo lugar, né, o bem vence quando eu perdoo, quando eu abandono a vingança e cancelo, assumo essa dívida para mim, né? Já vimos isso nas outras aulas, né? Depois, eu não evito o transgressor. É o trechinho que Paulo ali, olha, viver em paz com todos, né? Eu não vou tentar evitar aquela pessoa, né? Quando também eu dou o que o transgressor precisa, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, né? Também estou vencendo o mal com o bem. Aqui nesse trecho aqui cabe só um alerta, né? Que isso tem que ser feito com discernimento, né? Porque às vezes você não pode também incentivar que a pessoa que está errando continue no erro, né? Dependendo da situação, né, você pode acabar, se você fizer errado, você pode estar dando esse incentivo. Então, tem que tomar só um cuidado aqui, né, fazer com sabedoria. E, por fim, faço tudo com humildade, sem
subir num patamar, sem me achar que eu estou num patamar mais elevado. E um ponto importante aqui também, né, quando a gente fala em orar, abençoar, perdoar, retribuir o mal com o bem, a gente nunca pode esquecer o que já foi dito nas aulas anteriores, né? Isso não significa abandonar a justiça, abandonar uma justiça justa, né? Uma justiça que não vai além da conta, que não busca vingança, mas que quer corrigir a situação, né? Lembre lá do texto de Levíticos, né? Repreenda o seu próximo, né? Isso não pode se esquecer. Isso é muito verdade, assim, tem casos que são extremos, né? Pessoa que cometeu um crime, né? Um crime grave, né? Um assassinato, um abuso, essa pessoa tem que responder até perante a lei dos homens, né? Isso não estamos falando aqui de abrir mão disso, não. Pelo contrário, tem que haver essa justiça, né? Mas de forma justa, né? E não como vingança. E depois um outro ponto aqui, que é bem diferente no texto de Paulo, né? Daqueles textos que a gente já leu lá em Mateus, Paulo fala em dar lugar à ira de Deus, né? Ele diz lá, né, em Romanos, né, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aqui a gente tem que tomar cuidado, né, também com o nosso coração, que ele é muito enganoso. Cuidado para que não seja, para que esse deixar a vingança com Deus, né, deixar a ira para Deus, para que no nosso coração não seja, no fundo, uma forma de desejar o mal. Lembrando, né, eu peguei aqui um texto lá de Ezequiel, né, juro pela minha vida que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam, né? Deus não tem prazer que o pecador, que a pessoa que errou, se dê mal. Ele não tem prazer no que ocorra o mal ao ímpio, né? Ele quer que o ímpio se recupere, se regenere, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente fala assim, não, vamos entregar, a vingança é de Deus, Deus vai vingar, né, a ira é de Deus, deixa que Ele vai resolver isso. Então, cuidado para que no nosso coração não seja uma forma de desejar o mal. E por outro lado, né, nós temos aqui, qual que seria a visão correta, né, em relação a dar lugar à ira de Deus, né? Em primeiro lugar, nós temos que nos lembrar que Jesus foi quem suportou a ira de Deus, ou essa vingança de Deus, né? Aqui é bom esclarecer, quando a gente fala de vingança de Deus, não estamos falando de vingança igual a nossa, né, que na verdade, é uma coisa desproporcional, né, querendo descontar os nossos sentimentos, né? Quando a gente fala de vingança de Deus, a gente está falando de uma retribuição justa pelo pecado, né? Então, foi quem que suportou essa vingança de Deus? Foi Jesus, lá na cruz, né? Que ele suportou essa ira, essa vingança de Deus no nosso lugar. Então, temos que nos lembrar disso. Em segundo lugar, né, quando a gente coloca, quando a gente diz que devemos dar lugar à ira de Deus, deixar para Deus a vingança, isso é uma forma de nós nos livrarmos da ansiedade de ver a justiça feita imediatamente, né, de ver a justiça sendo feita de forma rápida, ou até mesmo de ver a justiça sendo feita aqui durante o nosso tempo de vida, né? Isso acaba gerando ansiedade, acaba gerando, acaba nos adoecendo, né? Então, quando você adota essa postura, dar lugar à ira de Deus, deixar a vingança para Deus, você se livra desse fardo, mas sem, com isso, colocar no seu coração, né, o desejo do mal ao próximo. E, por fim, né, temos que buscar a justiça, sim, como eu já disse agora há pouco, né, temos que buscar a justiça que é possível aqui. O que for possível, a gente tem que buscar aqui. Temos essa obrigação, está lá em Levítico. Mas, além disso, o que passa disso, aí é com Deus. A gente tem que deixar com Deus e descansar. E para concluir, então, irmãos,
eu peguei aqui das palavras do Timothy Keller, lá no livro, né? Você quer ter um coração perdoador? Você quer vencer o mal com o bem? Ele coloca 3 pontos ali. Primeiro, olhe para Jesus, que se sujeitou à ira de Deus no lugar de todo aquele que nele crê. Claro, aquele que crê de verdade, né? Que crê de fato, né? Jesus suportou essa ira, ele absorveu o nosso castigo. Então a gente temos sempre que nos lembrar, né, que a nossa dívida para com Deus é muito maior do que qualquer dívida que qualquer outra pessoa tenha para conosco, né? Esse é um ponto importantíssimo. Depois, olhe para um rei que voluntariamente se fez servo. Deixemos de nos comportar como pequenos reis e juízes. Então, Jesus, que estava na posição de Deus, né, se fez servo, se humilhou, veio nos servir, né? Então, só que muitas vezes nós queremos nos comportar como reis e juízes, né? Então temos que fugir disso. E por fim, aprenda com Cristo, né? Aprenda com o amor de Cristo e com a paciência de Deus para conosco, né? Essa paciência, né, de Deus a gente sabe que sem ela nós estaríamos perdidos, né? Então, ainda bem que nós temos a misericórdia de Deus que se renova a cada dia, né? Como diz lá em Jeremias, se não me engano, né? Essa misericórdia que se renova continuamente, que é o que nos salva. Então, nós temos que aprender, né, com esse amor de Cristo. Pois não. Esse foi o primeiro ou o segundo sinal? Primeiro? Marcos, eu passei por uma experiência vindo para a igreja hoje. Exatamente alguns passos que você falou. Primeiro, passei por alguém que, obviamente, estava fora de si, talvez pelo álcool, pela droga, atrapalhando o trânsito, andando no meio dos carros, e a minha tendência foi, ai, que droga, né? Essa pessoa está atrapalhando todo mundo. Aí passei pelo segundo. Aí eu falei, caramba, hoje foi dia, né? Eu falei, que coisa, esse pessoal não sai disso, fica atrapalhando a comunidade. Aí o Espírito Santo começou a me incomodar, né? Eles precisam do amor de Cristo. Aí eu falei, no terceiro, falei, Deus, que ele conheça o Jesus Cristo. Mas a tendência primeira da gente, com uma situação que me incomoda, seja ela qual for, se for pecado do outro irmão, é realmente a ira nossa, humana. Aí, que coisa, fica atrapalhando todo mundo, né? Sim. E Deus vai mudando e fazendo a gente ter a visão dele a respeito da pessoa. Então, se a pessoa se converter, nada disso vai acontecer. Se o amor de Cristo for derramado na vida dela, aí, né, humildemente, eu pedi perdão pela minha reação e que realmente o amor de Cristo atinja essas pessoas, né? Amém. É isso mesmo, né? E lendo a gente precisa estar sendo lembrados disso o tempo todo, né? Essa é a verdade, né? A gente esquece muito fácil. Eu passo pela mesma coisa. Minha mãe e minha esposa, que eu digo, no trânsito acontece muito, né? Mas a gente tem que estar o tempo todo se lembrando disso, né? E tentando melhorar. É difícil, né? Não é fácil, não. Agora, essa é uma situação, né, assim, no trânsito, que você acaba não tendo contato pessoal com a pessoa, né? Meio que tem o carro ali que te isola, né? Agora, quando você tem a situação que é ali cara a cara com a pessoa, né? Também, aí temos que lembrar da mesma coisa, né? E se for, a gente falou muito aqui, né, de relacionamento entre irmãos, né? Muitas vezes vai acontecer também quando é uma pessoa que não é irmão, não é cristão, né? Uma pessoa de fora que te ofendeu. Aí a sabedoria tem que ser redobrada, né? Porque você não pode esperar daquela pessoa os mesmos princípios que você tem,
né, o mesmo conhecimento, né, e aí tem que redobrar ainda a dose de sabedoria. Pois não, Marcelo? Bom dia. Bom dia. Eu ia comentar exatamente isso, porque a gente olha em Mateus, a gente olha em Romanos, olhando para a situação onde quem você é ofendido, tá? São duas situações. Uma que você tem ali uma ofensa que vem de uma pessoa que teoricamente é um cristão como você, e a outra como quando não é, no caso dos romanos, né? Em ambos os casos, a primeira coisa é o perdão, né? O perdão, assim, uma vez eu aprendi que o perdão é como se fosse um porco-espinho que está no teu colo. Se você entrega para Deus, ele sai do teu colo, né? E você não espera que a pessoa te procure para isso. Então, quando você tem você é ofendido por uma pessoa que não tem o princípio cristão, não tem essa segunda parte que seria a reconciliação, mas existe o perdão. Você entrega que Deus vai fazer a justiça, que Deus vai fazer, no caso a vingança, né, a palavra certa é justiça, tá? E você tira esse peso do teu colo, né? Então, em ambos os casos, primeira coisa, o perdão. Quando você tem um relacionamento, o fato entre irmãos, aí você tem a reconciliação. A outra, não, você entrega para Deus e Deus vai agir no teu lugar, entendeu? Perfeito, Marcelo. Tem que ter o discernimento, a sabedoria, né? Como eu disse, essa sabedoria tem que ser redobrada quando é alguém que não é cristão. Mas eu creio assim, que pode ter situações, mesmo nesses casos, em que é possível, sabe, aplicar esses princípios, né? Tem que ter sabedoria, cuidado para você não entrar em nenhuma enrascada, né? Mas, em alguns casos, dá sim. Às vezes é uma pessoa da sua família que errou, não é cristão, né? Mas é uma pessoa que você tem ali um acesso, né? Você consegue conversar. Então, aí orar, né? Pedir orientação e pedir ajuda também, né? Tá aqui os pastores na igreja, né? Eu nisso sou totalmente inexperiente, né? Eu disse logo no início assim, olha, pessoal, vim trazer para vocês aqui o que o Tim Keller me ensinou, né? Então, assim, eu não tenho experiência nisso, mas tem pessoas que têm experiência, né? Que lidam com isso o tempo todo. Procure ajuda também, né? Só complementando essa parte aí de perdoar, né, às vezes, pessoas que não são convertidas, eu acho que a gente consegue fazer um pouco além, que até Paulo coloca essa parte do fazer o bem. Fazendo bem, nós estaríamos amontoando brasas vivas. E essas brasas vivas pode ser até o próprio agir do Espírito, né, na vida dessa pessoa, que vai começar a observar a sua boa conduta, a forma assim, que surpreende, que é totalmente fora, né, do senso comum do mundo, e começa a observar o seu exemplo de como essa pessoa continuou a me fazer bem, mesmo eu tendo feito todo mal. Então, eu acredito que a gente consiga também, mesmo quando não é cristão, estendendo, né, esse perdão, levando, de uma certa forma, o Espírito de Deus. Acho que essas brasas vivas talvez seja ali o Espírito de Deus já sendo colocado, incomodando essa pessoa, né, no caso. Exatamente. Então, Isso. Quando fala tratar como pagão, eu falo assim, puxa, essa pessoa, na verdade, ela está precisando do Evangelho, ela está precisando Exato. conhecer a Cristo. Né? Isso, o objetivo de tratar como pagão ou publicano ainda é recuperar a pessoa, não mudou, o objetivo não mudou em momento nenhum. É isso aí. É isso. Já deu o segundo sinal, vou pedir... O Marcelo pode orar para nós, para encerrar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por ter nos trazido à Tua casa para aprender e estudar um pouco mais da Tua palavra, Senhor. O Senhor trabalha os nossos corações, que a gente possa seguir as instruções de Cristo, que a gente possa perdoar, que a gente possa buscar reconciliação, que a gente possa amar acima de qualquer outra coisa. O Senhor seja conosco no resto desse dia, no culto que prestaremos a Ti daqui a pouco. No nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Obrigado, irmãos. Ótimo domingo a todos.